Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Vamos estarmos juntos para mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual, buscando os cuidados de Deus sobre nossas vidas e, acima de tudo, que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor, seja uma vida de paz, de alegria, harmonia, felicidade. É isso que nós buscamos e Deus tem a nos oferecer pela sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, é desta forma que quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós nos sentimos amparados e guiados pelo Espírito Santo, porque somos seus filhos. A todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam de um modo muito especial com cada um de vocês hoje e que vocês desfrutem da palavra de Deus com sabedoria, com discernimento, permitindo que Jesus Cristo fale a sua mente, ao seu coração, muito além das nossas palavras humanas. Então, descanse no Senhor e deixe Ele cuidar de você neste momento. Diante de todos os conflitos que nós estamos vivendo nos últimos dias, também falando a respeito ali de Israel, a faixa de Gaza, as questões que envolvem a guerra, ali são muitas questões, muitos detalhes que, de uma forma geral, nós até conhecemos, mas um pouco mais a fundo, nós não vivemos lá, não sabemos qual é a realidade que existe ali. Então, falar de algo à distância fica mais fácil do que vivenciar aquilo que aquelas pessoas, aqueles moradores estão passando ali naquele momento. Existe um canal do YouTube que eu gosto bastante, ele se chama Israel com Aline. A Aline é uma brasileira que mora em Israel e ela está gravando notícias, está passando notícias a respeito do que realmente acontece ali, e ela, assim como todos nós sabemos, pede orações para que nós coloquemos diante de Deus esta situação, para que Deus resolva da melhor maneira possível, para que Deus intervenha resolvendo esse conflito, resolvendo esse problema que tem deixado muitos feridos, muitos mortos, muitas famílias enlutadas dos dois lados da guerra, né? Então, que Deus esteja amparando de um modo muito especial a todos que estão ali naquela região. E se você quiser saber um pouco mais desta forma que é passada para quem vive lá, para quem mora lá, então entre no canal do YouTube Israel com a Aline e vocês vão, né, conhecer um pouco mais da realidade de quem está lá. Aqui à distância, o que nós podemos fazer é orar e seguir a palavra de Deus para a nossa vida. Aqui em Mateus, capítulo 6, e o versículo 25 em diante, o texto diz assim: Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, porque ao que haveis de beber ou de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus está falando aqui é que os cuidados de Deus,
eles vão muito além daquilo que a nossa natureza humana pode compreender, né? O que Deus toca, o que ele faz, o que ele apresenta, sempre vai ser muito melhor e muito maior do que aquilo que nós podemos planejar, aquilo que nós podemos supor, aquilo que nós podemos intencionar viver. Quando nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, mantendo o foco em Jesus Cristo e permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, então, de fato, tudo fica diferente, tudo muda, tudo fica melhor. A ansiedade é um grande mal do nosso tempo, é um mal do nosso século. A ansiedade, que o Dr. Augusto Cury classifica que é uma sequela de um comportamento que ele classifica como SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A Síndrome do Pensamento Acelerado, a SPA, ela passa a ser como um alicerce, uma raiz base para desenvolvimento de muitos problemas emocionais, psicológicos e psicoemocionais, e até mesmo alguns problemas de ordem psicossomática, aquilo que afeta o seu corpo. Então, a expressão de Jesus em Mateus capítulo 6, o versículo 25 em diante, ele está falando a respeito daquilo que nós vivemos hoje e que não é novo, porque no seu tempo também já se vivia muito disso e antes dele também já se viveu dessa forma. Mas a expressão que Jesus usa aqui é: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não seja ansioso, porque a ansiedade não resolve o problema. A ansiedade muitas vezes faz com que nós percamos a percepção real, a percepção direta acerca daquilo que Deus quer para nós e a respeito das possibilidades daquilo que humanamente nós podemos resolver. Então, quando nós ficamos ansiosos, nós perdemos tanto a noção da realidade daquilo que estamos vivendo, que muitas vezes não encontramos soluções para os nossos problemas, mesmo que a solução seja simples, mesmo que a solução já está, inclusive, se desenvolvendo e sendo encaminhada, mas a pessoa que sofre da síndrome do pensamento acelerado, ele acaba desenvolvendo uma ansiedade, e esta ansiedade trará problemas psicoemocionais e psicossomáticos que vão interferir na expressão racional desta pessoa, vão interferir em como esta pessoa está observando o mundo, como ela interpreta este mundo que ela vive, quais são os seus sonhos, quais são os projetos, aquilo que pode ser realizado, aquilo que não pode ser realizado, qual o futuro do filho, da filha, qual o melhor relacionamento entre homem e mulher, né? Os planos dos casais, os projetos dos casais. Então, todas essas informações e todas essas necessidades humanas, quando não são bem pontuadas, elas vão desenvolvendo ansiedade dentro desta síndrome do pensamento acelerado. É o pensar em como vai ser amanhã, como vai ser depois, e se você observar, muito do negativo que se é pensado nunca de fato chega a acontecer. Então, é aí que Jesus fala também: basta cada dia com o seu mal. Não adianta eu ficar me projetando para frente, falando que vai acontecer isso ou aquilo. Não, na verdade, eu tenho que me concentrar no hoje e permitir que o Espírito Santo me conduza de tal forma em que eu consiga resolver o meu problema de hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é hoje que eu tenho que me fortalecer, é hoje que eu tenho que me alimentar, é hoje que eu tenho que enfrentar os problemas daquilo que eu tiver que resolver no dia de hoje. Eu não preciso me projetar para amanhã, para a semana que vem, para daqui a
a 6 meses, para daqui a um ano. É claro que eu tenho que ter projetos e sonhos a longo prazo, mas isto não pode tirar a minha paz, não pode tirar a minha tranquilidade, não pode tirar a minha confiança e o meu relacionamento com Deus. A todo tempo, nós precisamos desenvolver e manter essa confiança no relacionamento divino-humano, no relacionamento onde Deus, ele conversa conosco, ele se faz presente, ele nos orienta, ele nos capacita para que os problemas sejam resolvidos. Então, nós temos que aprender a descansar. Descansar em Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós. E é isso que ele apresenta nesse texto, quando ele pede para que nós não fiquemos ansiosos. E aí ele fala: não fique ansioso pela sua vida. Afinal de contas, tudo em que nós vivemos aqui trata de um ponto central: sobrevivência. Como eu vou continuar vivendo neste mundo? Porque o medo do ser humano é morrer e deixar de existir. A questão é que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, recebendo como único Senhor e Salvador de suas vidas, né, este, para Deus, jamais morrerá, porque no momento certo, Jesus Cristo voltará e trará a ressurreição para que todos esses que o aceitaram e o reconheceram como Pai Celeste, como nosso Pai que está no céu, então essas pessoas elas vão compreender, né, que Jesus, ao voltar, nós seremos ressuscitados e estaremos juntos para a vida eterna. Mas aqueles que têm dificuldade em compreender essa concepção, ou aqueles que mesmo compreendem, mas mesmo assim ainda continuam em dúvida, continuam com receios, continuam criando barreiras, porque ele gostaria que a sua vida fosse de uma forma diferente, então esse só vai produzir ansiedade em sua própria vida e uma ansiedade que não vai levar a nada, que não tem função nenhuma, uma ansiedade, né, difícil de administrar, mas que não tem proveito algum também. Então, volto a dizer a expressão de Jesus: basta cada dia ao seu mal. O que você tiver para resolver, resolva hoje dentro daquilo que é possível, porque a palavra de Deus também nos diz em Eclesiastes: tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. O que vier para você resolver hoje, resolve segundo as suas forças, segundo a sua compreensão, segundo o seu entendimento, segundo o seu relacionamento com Deus, a sua interpretação da Bíblia e da vida. Então, observem, né, bem como que vocês têm construído este relacionamento de confiança total nas mãos de Deus. Confiar que Deus está cuidando de você, Deus está olhando para você, Deus está ouvindo as suas orações, conhece as suas necessidades, sabe realizar aquilo que é necessário para que você tenha paz, para que você tenha harmonia. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, você tem que ter confiança. Você tem que desenvolver confiança na pessoa de Deus, em Cristo Jesus, permitindo-se ser guiado pelo Espírito Santo. Então, permita que a sua vida seja conduzida desta maneira e você vai perceber que tudo vai chegando ao seu devido lugar. E o que Jesus nos ressalta, ele está falando de algo que é da essência da vida. E na essência da vida, para nossa sobrevivência e existência, nós precisamos de duas coisas básicas: alimentação e roupas. E são estas coisas que Jesus está falando aqui. Ele fala: olha, é Deus quem te alimenta, assim como ele alimenta os pássaros. É Deus quem te veste, assim como ele veste o lírio do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tamanha beleza. Então, é Deus
que com a sua suavidade, com a sua simplicidade, o seu jeito de ser, é Deus quem vai provendo e proporcionando que nós tenhamos aquilo que nos for necessário a cada dia. Então, descanse em Deus, permita que Deus continue cuidando de você, né? Não fique apreensivo com o dia de amanhã, descanse no amor de Deus, nas mãos de Deus, porque tudo se resolverá. E se resolverá da melhor forma possível. Afinal de contas, quando nós confiamos em Deus, Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Então, confie, não ande ansioso, descanse nos braços de Deus, busque sabedoria e discernimento espiritual e saiba que Deus está conosco, segundo a promessa de Jesus, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor tire de nós toda ansiedade, toda falta de confiança em ti, mas que acima de tudo, Senhor, nós possamos descansar em teus braços, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que o Senhor conceda da tua paz direção nesse dia e que façamos e possamos viver segundo a sua vontade. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.